Cara, finalmente o Brasil oficializou a contratação do Ancelotti e fazia tempo que eu queria um técnico estrangeiro de ponta para treinar a seleção brasileira. Não é novidade que no quesito técnicos o Brasil tá bem sucateado e já faz tempo. É só você pegar os últimos técnicos da seleção, Dorival, Fernando Diniz, nenhum deram nem perto de certo. As táticas, o time pareciam catado em campo e todos os jogadores pareciam meio que perdidos. Se a gente for ser sincero, realmente, o Brasil até demorou para tomar essa decisão de contratar um treinador estrangeiro e tentar revolucionar o futebol brasileiro, que já vem uma bagunça. A SofaScore é a mais nova parceira do canal e se você quer ficar por dentro de tudo sobre seu time, escalações, estatísticas em tempo reais, desempenho dos jogadores e até notificações de gols instantâneas, antes mesmo da bola passar da linha e estufar a rede, o SofaScore já vai estar te notificando o gol do teu time. E para estar me ajudando é só você baixar pelo QR Code ou ir no link da descrição. Não fique de fora, porque quem ama o esporte, assim como o Luka Modric, já tá na SofaScore. Nada dá certo e é só a gente olhar os resultados dentro de campo e os fracassos recentes do Brasil. Na Copa América de 2024, o Brasil foi eliminado pela seleção uruguaia após um empate sem gols no tempo regulamentar e perdendo por 4-2 nos pênaltis. E isso ainda fica um pouco mais constrangedor se eu te falar que o Brasil ainda teve um jogador a mais desde os 29 minutos do segundo tempo e ainda assim não conseguiu marcar nenhum gol. O Brasil termina essa Copa América com apenas uma vitória, apenas aquele 4-1 sobre o Paraguai, igualando desempenhos ruins de edições anteriores, como em 87, em 93, 2011 e 2016. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil também tem recordes negativos, sofrendo derrotas consecutivas para Uruguai, Colômbia e Argentina, sendo a primeira vez que o Brasil perde 3 jogos seguidos nas eliminatórias. Na quebra desse recorde, também foi quebrado mais um recorde, porque foi a primeira vez que o Brasil perdeu para a Colômbia nas eliminatórias. Sem contar que o Brasil conseguiu também encerrar uma invencibilidade de 22 anos contra o Uruguai. E só para deixar claro, essa invencibilidade era acerca das eliminatórias. Mas calma, irmão, que nada é ruim que não possa piorar, porque em 2023 o Brasil teve apenas 37% de aproveitamento, com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas em 9 jogos. Esse foi o pior aproveitamento do século da seleção brasileira. E a gente precisa falar da instabilidade técnica e da falta de liderança. Desde a saída do Tite, após a Copa de 2022, o Brasil teve 5 técnicos em 3 anos, Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e mais recentemente, o Carlo Ancelotti. E logicamente, a seleção é uma bagunça, não dá certo fora de campo, troca de treinador e tem também o desempenho abaixo do esperado de jogadores chaves. Atletas como Vini Júnior, o Rodrigo não conseguiram assumir o protagonismo esperado. O meio-campo, composto por jogadores atuando em grandes ligas europeias, também não apresentou um desempenho acima da média, nem na média, vamos ser sinceros. E essa crise é estrutural no futebol brasileiro, porque o desempenho fraco também ocorre nas categorias de base. O Brasil, por exemplo, caiu nas quartas de final do Mundial Sub-17 e Sub-20. E se eu detalhar, a coisa vai ficar mais vexatória ainda, porque o Brasil no Mundial Sub-17 foi eliminado nas quartas de final com 3-0 para a Argentina e os 3 gols foi do Cláudio Echeverri. E a seleção sub-20 caiu nas quartas de final para Israel. Sem contar que o Brasil também conseguiu a proeza de ficar de fora dos Jogos Olímpicos após 20 anos. E obviamente, depois de tantos recordes negativos, a mídia brasileira e ex-atletas têm sido duros nas críticas, apontando a falta de liderança, organização e desempenho coletivo da equipe, e porque o Ancelotti pode ser o cara que vai resolver a situação da seleção brasileira e basicamente salvar o futebol brasileiro. Primeiramente, o Ancelotti é conhecido por ter uma tática moderna e flexível. Ele é conhecido também pela versatilidade tática, adaptando os esquemas de jogo conforme os jogadores que ele tem disponíveis, podendo jogar no 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Isso pode acabar com a rigidez tática que o Brasil vem sofrendo nos últimos anos. Por exemplo, olha o Everton do Carlo Ancelotti, o que ele fez o Calvert-Lewin, o James Rodrigues jogar de bola na Inglaterra foi brincadeira. E
por que não pensar que ele pode utilizar o Vinícius e o Rodrigo em um esquema onde eles joguem mais livres, aproveitando sua velocidade e habilidade no 1 contra 1, sem contar que apesar do Ancelotti ter treinado craques como o Cristiano Ronaldo, o Kaká, o Ibra, o Ancelotti sempre priorizou o coletivo acima do individual. Isso pode corrigir o excesso de dependência do Brasil em um salvador do ataque, algo que aconteceu recentemente nas últimas Copas, em que o Brasil depositava todas as suas fichas com o Neymar. E se tu quiser pontuar a gestão de grupo, o italiano tem fama de ser um excelente gestor de grupo, lidando bem com egos e mantendo o elenco unido em uma seleção com muitas estrelas e pressão. Convenhamos, isso é essencial. E para mim ele é o cara que pode unir também uma organização defensiva europeia com o talento e improviso brasileiro, criando um estilo de jogo mais equilibrado, eficiente e bonito de se assistir. Porque eu sei que recentemente estão falando por aí que o Ancelotti não sabe montar defesas, que ele é só um entregador de colete, mas calma lá. Olha o tanto de desfalque que o Real Madrid deu pro Ancelotti nessa última temporada e quantos reforços ele obteve. Quem era o zagueiro? Ele foi adaptando caras para suas posições e funcionou até certo ponto, mas obviamente uma hora a conta iria chegar. E com a autoridade que o italiano tem, a visão a longo prazo, ele pode sim ajudar a formar uma base sólida para a próxima geração, integrando os jovens talentos com jogadores experientes. É só pensar que o Estevão, o Endrick, podem sim serem potencializados na seleção nas mãos do Ancelotti. Eu sei que muita gente vai falar que no Real Madrid ele não usava o Endrick, mas ele tinha o Mbappé. Olha quantas opções de ataque o Real Madrid tem. O Brasil não é assim, essa é que é a realidade. E sejamos sinceros, em momento algum o Ancelotti menosprezou o Endrick, numa temporada que o Real Madrid teve altos e baixos, que frustrou e decepcionou seu torcedor ao longo da temporada. Ele não pode colocar uma promessa a um jovem jogador no ataque e falar: resolve aí, o time tá horrível, mas tu resolve. Se o Endrick não resolver, ele vai ser queimado, vão taxar o moleque de ruim e provavelmente ele não vai ter a oportunidade de crescer dentro do clube e dar frutos ao Real Madrid. Para resumir bem, eu acredito que a presença de Ancelotti atrai também um respeito internacional. A imagem da seleção brasileira, abalada nos últimos anos, pode ser sim fortalecida com um técnico vencedor de Champions League e com reputação global. Na minha visão, é um baita acerto da CBF. Trazer um técnico desse nível do Ancelotti, para mim, é um absurdo. Ele tá treinando a seleção brasileira, principalmente porque na minha geração ele foi um dos melhores treinadores, ao lado de Guardiola, ao lado de Klopp. O Ancelotti está sim nessa prateleira, se você duvida. Um cara que já ganhou Champions, que recuperou o Real Madrid, que não tava esse bicho papão da Europa. É só você relembrar como tava o Real Madrid nos últimos anos, deu espaço para jovens, montou um esquema que conseguiu potencializar os jogadores naquele momento e caiu como uma luva no Real. Quem sabe na seleção brasileira ele não faz o mesmo e consegue resgatar o futebol brasileiro. A mentalidade vencedora do italiano é algo também que tem que se pesar. É o maior campeão da Champions League como treinador, com 4 títulos. Ele sabe o que é vencer sob pressão, algo que o Brasil tem sofrido desde 2002, ou melhor, desde que o Brasil é o Brasil. E ele pode sim trazer essa mentalidade de alto rendimento, algo que falta ao Brasil, principalmente quando chega nas fases decisivas da Copa. Eu posso estar errado, mas eu duvido muito que, por exemplo, com o Ancelotti à beira do campo, o Brasil seria eliminado pela Croácia nas quartas de finais, nos pênaltis, da forma que foi, sofrendo aquele gol de empate de forma dura. Ou, por exemplo, aquele jogo contra a Bélgica, o Brasil até poderia ser derrotado por 2-1, mas não seria de forma covarde, o Brasil não deixaria de atacar. E, por exemplo, em 2018, sendo derrotado para a Bélgica por 2-1, eu não acho que o Ancelotti poderia evitar essa derrota, mas talvez algumas coisas poderiam ser diferentes. O Brasil podia ser um time mais ousado, que buscava mais o ataque e que realmente tinha o DNA brasileiro. E se tu assiste os jogos da seleção, você sabe que a mentalidade de alto rendimento é algo que o Brasil não tem, mano. O Brasil não tem, é algo tenebroso a mentalidade do Brasil. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. A falta de confiança pelo entorno do ambiente que os jogadores estão envolvidos ser muito bagunçado, isso conta demais. E é claro que o Ancelotti é estrangeiro, mas ao contrário de vários outros estrangeiros, ele tem sensibilidade. Tem vários técnicos estrangeiros que têm esse perfil mais frio, mas o Ancelotti é o perfil paizão. Ele tem uma empatia natural com culturas diferentes. Ele respeita o estilo local e se adapta, como fez na Inglaterra, na Alemanha, na França e na Espanha. E já declarou diversas vezes publicamente a admiração que ele tem pelo futebol brasileiro e pelos nossos jogadores. Então eu acredito que a cultura, isso de ser diferente, é algo que não vai afetar o trabalho do Ancelotti de forma absurda. Me parece que
ele é o tipo de treinador que entende a alma do futebol brasileiro sem abrir mão da competitividade, que é o que o cenário mundial exige hoje. Se o Brasil quiser vencer alguma Copa, ele terá que ser competitivo, e foi assim e sempre será desse jeito. Então não adianta se acovardar, jogar lá atrás, fechar a casinha e não atacar, porque a seleção brasileira não é isso. E o principal ponto é que o Brasil já é desconexo com sua torcida, os ingressos caros, o afastamento do torcedor médio. Pode perguntar para qualquer torcedor, você prefere torcer pro seu time do que torcer para a seleção? É assim com todo mundo. Então a seleção não gera mais a empatia do brasileiro. Ninguém fica muito triste porque a seleção perdeu, porque já virou algo corriqueiro. Então o Ancelotti pode recuperar isso do futebol brasileiro, que faz parte da cultura do país, e pode trazer novamente o orgulho que o brasileiro sentia de ver os jogadores com a amarelinha. Mas então, o que é que tu acha do Ancelotti na seleção brasileira? Tu acredita que agora vai e o Brasil vai vencer uma Copa? Deixa aí nos comentários, ajuda com like e inscrição, porque isso conta muito pro canal.